Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de harmonia funcional. Na aula de hoje nós vamos entrar em contato com tríades diatônicas, que é o famoso campo harmônico maior, beleza? É o nosso primeiro contato com as tríades diatônicas, né? Então a gente vai fazer vamos recapitular algumas coisinhas que nós já estudamos, ou de repente você ainda não tem um conhecimento apurado, né? Ou seja, detalhado sobre a coisa, sobre escala, sobre intervalos. Então a gente vai fazer uma série, vai fazer uma recapitulação aqui de algumas coisinhas que são importantes para essa matéria. E é isso, né? Então a apostila ela vai estar aqui na parte de baixo. O material que eu utilizo é o Harmonia 1 do professor Ian Guest, né? Que foi o fundador da escola que eu estudei harmonia, onde eu tenho a oportunidade de me especializar hoje, né? Onde eu tenho a oportunidade de continuar aí os meus estudos, fazendo a minha especialização. E aí a gente vai entrar em contato com tríades diatônicas. O que é tríade diatônica, né? Bom, o nome tríade, né, como ele já sugere, né, né, esse prefixo tri, ele vem de 3, né? Então aqui você tem aqui, ó, tri, né, de 3, né? E que 3 é esse, né? Da onde vai vir isso daí, né? São 3 notas que a gente vai executar simultaneamente, ou seja, é um acorde. Né? Então, quando eu estou me referindo a tríades diatônicas, eu estou me referindo aos acordes de uma determinada tonalidade. Então, a gente pode entender aqui que o que nós chamamos de campo harmônico, né, o bom e velho campo harmônico maior, ele nada mais é do que todos os acordes da tonalidade, né, organizados numa sequência. E aí você está vendo na sua tela os acordes da tonalidade de Dó e as suas estruturas harmônicas, beleza? Bom, antes da gente dar continuidade, vamos dar uma lida no material do próprio professor Ian Guest para que a gente possa fazer uma revisão, né, daquilo que é importante, daquilo que a gente precisa saber, daquilo que a gente precisa estudar, beleza? Então vamos lá, como o professor Beisman traz aqui no livro, ele diz o seguinte, ó, como exemplo, escolhemos o tom de Dó maior, né, feito somente com notas naturais, né? Então aqui a gente responde também a importância de começar a trabalhar com o tom de Dó, né? Fica muito mais fácil de entender as coisas trabalhando com a tonalidade de Dó. E para você que não está lembrado, tonalidade de Dó, a gente pega ela da escala maior, né? Que é aquela escala conhecida como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? E assim por diante, beleza? Aqui no caso eu estou usando a guitarra como instrumento, mas a harmonia é para todos os instrumentos harmônicos, né? Então assim, o que eu recomendo agora para você é que você dê uma pausa e toque a escala maior, né? De preferência em todas as tonalidades, porque você vai precisar para esse exercício de harmonia, o exercício que vai vir após, beleza? Então assim, o primeiro passo para a gente dominar o campo harmônico maior é entender as escalas maiores, porque os acordes vêm de escalas, né? E não o contrário, né? É muito comum a gente pensar que a escala vem do acorde. Não, é mentira. O acorde vem de uma escala. Você tira essas 3 notas de uma escala. Então, se você não tem essa escala, vamos dizer assim, bem definida na sua cabeça, né? Você provavelmente terá problemas para entender o conceito de campo harmônico. E campo harmônico vai muito além de você só saber essa sequência de acordes, né? A gente vai ver mais para frente que existe uma coisa chamada função harmônica, e a função harmônica ela vai mostrar muita coisa para a gente interessante sobre o campo harmônico maior, beleza? Bom, entendido isso, a gente vai dar continuidade aí à nossa matéria. Eu estava lendo aqui, né, no material, ó. Então, ó, sobre os acordes, anotamos as respectivas cifras e sobre as cifras a análise harmônica. Gravem isso daqui, isso aqui é muito importante. O que é análise harmônica? Isso aqui é análise harmônica, tá? Análise harmônica ela é importantíssima, beleza? A análise harmônica é feita com os números romanos de 1 a 7.
que representam os 7 graus da escala maior. Ao lado direito dos números, colocamos M se o acorde for menor, é a bolinha se o acorde for diminuto, essa bolinha aqui, tá? Como acontece na cifra. Se for maior, a gente não coloca nada. Então, a análise harmônica ela segue o mesmo padrão da cifra, tá? Ela segue esse mesmo padrão, ela segue o mesmo raciocínio. A análise harmônica, que esses números em romanos que eu botei dentro do quadradinho vermelho, eles são importantes porque eles vão determinar a estrutura do campo harmônico. Então, uma coisa que é importante aqui, já eu deixar claro, né, é que o campo harmônico maior, tríade, tétrade, seja ele qual for, né, ele vai ter essa estrutura que você está vendo aqui na parte de baixo em qualquer tonalidade. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o tom de Dó. Dó maior. Dó, né, é o primeiro grau. Ó, Ré menor é o segundo grau, Mi menor é o terceiro grau, Fá maior é o quarto grau, Sol maior é o quinto grau, Lá menor é o sexto grau e a tríade diminuta de Si, né, é o sétimo grau, né? Então essa mesma estrutura, ela vai ser a mesma em todas as tonalidades. Então vamos supor que agora eu quero trabalhar com a tonalidade de Sol maior, né? Então, ó, Sol, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e a tríade de Fá sustenido diminuto e assim por diante. Vamos supor que agora eu queira trabalhar com a tonalidade de Lá maior, né? E assim por diante. Então ela vai ter sempre a mesma estrutura, sempre a mesma proposta em todas as tonalidades. O primeiro grau é maior, o quarto grau é maior, o quinto grau é maior. O segundo grau é menor, o terceiro menor e o sexto menor, e o sétimo sempre é tríade diminuta, se o acorde, o campo harmônico que você estiver trabalhando for um campo harmônico diminuto, beleza? Então, é isso, beleza? Então aí, ó, representando as tríades diatônicas em outros tons maiores, né, notaremos que notas e cifras mudam, embora a análise continua a mesma, foi o que eu acabei de falar, né? Então, em outras tonalidades, o campo harmônico ele permanece o mesmo, né? Mas o que muda são, obviamente, as notas, né? Então, mudou a tonalidade, mudou a escala, mudou, obviamente, os acordes, mas a estrutura da análise harmônica vai ser sempre a mesma, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns exercícios, né? Ó, construir as tríades diatônicas no tom de Ré maior, usando acidentes locais, no caso, usando acidentes locais e a armadura. Ou seja, o que ele está pedindo? Ele quer que você monte a escala maior, no caso, a campo harmônico maior, né, no tom de Ré. Mas a gente vai fazer melhor, né? Vamos aproveitar aqui essa oportunidade que a gente está tendo e aprender a formar um campo harmônico tríade em qualquer tonalidade, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Para você montar um campo harmônico tríade em qualquer tonalidade, você vai pegar o seu caderno agora. Se você não está com o caderno na mão, eu recomendo que você tenha. É muita coisa para anotar, muita coisa para escrever, né? Muita coisa para memorizar. Então eu recomendo que você tenha um caderno para fazer as anotações, tá? Como é que você vai fazer isso, né? O primeiro passo, você vai pegar uma folha em branco aí, você vai pegar uma escala de sua preferência. No caso, a gente vai pegar a escala de Ré maior, tá? Se você não sabe a escala de Ré, a gente aprende a escala de Ré maior nas aulas sobre escalas, né? Lá no curso de Introdução à Harmonia. Tem aulas só ensinando a trabalhar com as escalas em todas as tonalidades, beleza? Então, ó, você vai montar a escala de Ré maior, que é formada por Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e Dó sustenido, ok? Então essa é a escala de Ré maior, beleza? Um macete que eu aprendi com um dos meus professores. Como é que eu faço para achar o campo harmônico de forma muito simples, muito rápida? Se você quiser saber a formação de cada acorde, o que você pode fazer? Você separa a terça, separa a quinta, né, que é o responsável por formar os acordes tríades, né? Então aqui Fá sustenido, você empilha um embaixo do outro. Pronto, aqui você já tem a tríade de Ré, né?
que é Ré, Fá sustenido e Lá, né? A gente vai fazer a mesma coisa agora com os outros, só que a gente vai fazer isso de um jeito muito simples, né? Que é só repetir as notas da escala de Ré partindo da terça, ou seja, do Fá sustenido, quase que não sai agora, né? Aqui, ó, partindo da terça. Então eu não vou editar isso aqui, eu vou fazer junto com você para que você não tenha dúvida, tá bom? E partindo da quinta, né? A mesma coisa partindo aqui do quinto grau, né? Então eu tenho o quinto grau aqui, né? Beleza. Ó, você tá vendo que eu não tô editando, né? Eu tô fazendo aqui junto com você, que é para você poder analisar isso aqui junto comigo, beleza? Pronto, aí a gente tem aí a tonalidade, a gente tem o campo harmônico de Ré maior. A gente tem, na verdade, as tríades em colunas, né? E agora a gente vai colocar aquela estrutura básica do campo harmônico que eu falei para você, né? Então, pronto, aí você tá vendo na tela, né, já todo o campo harmônico formado, né? A gente pode dar só uma organizadinha aqui, né? Então a gente vai subir um pouquinho essa caixinha de texto aqui. Eu vou separar essas duas partes aqui, né? Então eu vou tentar aqui fazer o seguinte, ó, a gente tem aqui na parte de baixo, né, os acordes, o campo harmônico de Ré maior. A gente tem na parte de cima Ré, Fá sustenido, Lá, né, no caso, na coluna, né, a tríade que forma o acorde, né? Então, por exemplo, Mi menor dentro do tom de Ré maior é formado por Mi, Sol, Si. Fá sustenido menor é formado por Fá sustenido, Lá, Dó sustenido e assim por diante, né? Então esse processo que eu fiz, usando esse macete, você pode aplicar em todas as tonalidades, né? Inclusive você pode pegar as escalas maiores que você viu lá no curso de Introdução à Harmonia e montar os campos harmônicos a partir daquelas escalas. O que eu recomendo para você, assim, por experiência pessoal mesmo, é que você faça isso em todas as tonalidades, assim, sem medo. E que você tenha pelo menos essa tabela em todas as tonalidades em algum local, né? Pode ser num caderno, recomendo num caderno para não ter o risco de perder, né, caso você faça no celular ou no computador e de repente perde o arquivo. Então escreve à mão mesmo, faz um caderno, deixe em algum lugar que você possa sempre ter acesso a isso, né, porque o campo harmônico ele é essencial, né, e decorar todo o campo harmônico no início é um pouquinho complicado. Para você que já sabe, ok, faça em todas as tonalidades se você já sabe o que é o campo harmônico e já sabe usar nas tonalidades que você se sente mais confortável. Se você ainda não sabe, faça em todas as tonalidades mesmo assim, né, e deixe isso anotado, né, enfim, a gente vai avançando gradativamente no estudo, beleza? Bom, e aí falta a gente falar um pouquinho, né, sobre tétrades, mas isso é uma coisa que eu vou deixar para falar na próxima aula, beleza? E aí tem alguns exercícios aqui para fazer, né? Esses exercícios eles precisam ser enviados para correção no grupo de alunos, tá? Então, você, provavelmente que está tendo acesso aqui a essa aula, você tem acesso ao grupo de alunos onde a gente faz, onde a gente se comunica, corrige exercício, etc, etc, né? Então envie o exercício para correção, beleza? Porque é a única forma que você tem de ter o feedback, saber se você realmente está aprendendo a coisa de forma certinha, se está ok, se está fluindo o que você está estudando, beleza? Por exemplo, a gente tem alguns exercícios aqui que já vão puxar um pouquinho mais do seu conhecimento de escalas, né? O seu conhecimento de tonalidades, beleza? Então vai exigir um pouquinho de conhecimento sobre coisas que a gente viu nas aulas de Introdução à Harmonia. Então vamos ver, o exercício 28 é um exercício onde a gente vai revisar, né, o fundamento por trás do campo harmônico, né? Quais são os graus maiores, né? O primeiro, o quarto e o quinto. Lembra que eu disse isso? Então, o primeiro, o quarto e o quinto são graus de estrutura maior, né? Então ele está perguntando aí, tríades do primeiro, quarto e quinto grau são graus de estrutura o quê? Né? Então ele quer saber se é maior, menor ou diminuto, né? Tríades do segundo, terceiro e sexto grau são de que estrutura? Maior, menor ou diminuto, né? E o sétimo grau é de que estrutura, né? Então é isso que ele quer saber. Então o que eu recomendo? Faça o exercício no caderno e envie para correção, né? Ou faça o exercício na apostila. Eu vou deixar a apostila aqui para download,
na parte de baixo da aula, você pode baixar a apostila, imprime a apostila, faz na própria apostila e tira uma foto e me manda, não tem problema, né? Ou então imprime a página que você está fazendo, daí me manda para correção, sem problema nenhum, mas faça isso, beleza? O 29 é que complica um pouco, né? Porque o 29 ele vai exigir um conhecimento, né, de um pouco de armadura de clave, né? E também enfim, vamos ver o exercício e você vai entender um pouquinho. Ó. Escreva análise sobre cada cifra. Ó, os tons são dados pela armadura. Ou seja, olha só, para você fazer esse exercício, você precisa ter um conhecimento sobre a armadura de clave, beleza? A armadura de clave é uma matéria que a gente vê lá no curso de introdução à harmonia, né? Mas eu vou dar aqui uma ajuda para você, dizendo o seguinte, ó, o tom aqui, né, é Dó, tá? Então deixa eu escrever isso aqui para você. Eu vou fazer esse exercício aqui e vou escrever a tonalidade, beleza? Então deixa eu apagar aqui, vamos apagar. Aqui, pronto. Né? Então eu vou apagar aqui a caixinha de texto. Então esse tom aqui é o tom de Dó maior, beleza? Aqui o tom é Sol, o tom é Fá, Lá maior, né? Aqui o tom é Si bemol, tá? Aqui o tom é Mi bemol, aqui o tom é Ré maior, aqui o tom é Lá bemol, tá? Aqui o tom é Si maior e aqui o tom é Mi maior, beleza? Ali, beleza? Então o que ele quer? Ele quer, o tom já está sendo dado para você, porque eu estou escrevendo aqui o tom para facilitar um pouquinho. E ele está te dando um acorde do tom de Dó, que é Fá, né? Ele quer saber qual é a função do Fá dentro da tonalidade de Dó. Se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, se é quarto, se é quinto, né? A mesma coisa no B. Ele quer saber se o Mi menor é primeiro, é segunda, terceira, quarta, é quinto do tom de Sol. Claro, obviamente, você só vai conseguir fazer esse exercício se você tiver uma tabela com os campos harmônicos em todas as tonalidades para você poder acessar. Para aí fica mais fácil de fazer. Ah, mas eu posso usar essa tabela? Pode, porque é um exercício para justamente fazer você memorizar o campo harmônico, né? Então ele vai puxar mesmo esse exercício. A ideia é realmente bater um pouquinho nessa tecla aí de campo harmônico maior, né? Para você trabalhar bastante isso, memorizar esses assuntos, né, para não ter dúvida nenhuma, tá? Então é isso, né? Eu tô te dando a tonalidade aí, eu escrevi para você e você precisa agora me dizer, por exemplo, a letra G, o exercício G, né? Ó, o tom é Ré, né? O que o Mi menor faz dentro do tom de Ré? Essa é a pergunta. Qual é a função do Mi menor no tom de Ré? Exercício H. Qual é a função do Ré bemol no tom de Lá bemol? Né? Exercício I, qual é a função do Sol sustenido menor no tom de Si? Então essa é a pergunta, é isso que a gente tem que tá com isso muito claro, né, nesse momento do curso, beleza? Bom, entendido isso, né, a gente vai avançar agora, vamos dar mais uma olhada aqui para baixo, né? Aqui tem outros exercícios, mas eu quero que você faça o 31 e o 32, então ficou o 28, 29 da página, 31 e 32. O 31 é um exercício muito fácil, mas é um exercício de malhação, né? É um exercício que assim, é muito bom para poder treinar associar, né, o acorde à tonalidade, a função, né? Então você tem aí, por exemplo, o AA, né, como a gente vai fazer como exemplo, vai fazer o A e o B, né? Fá é o primeiro grau de... Aí ele está fazendo uma pergunta, né? Mas Fá também pode ser quarto grau, né? Ele pode ser quinto grau, porque são acordes de estrutura maior, né? Ou seja, o Fá maior ele pode aparecer em 3 campos harmônicos diferentes, né? Ele pode ser primeiro grau, ele pode ser quarto ou ele pode ser quinto, né? Então, em que tom ele vai ser primeiro, em que tom ele vai ser quarto, em que tom ele vai ser quinto. Então, é um exercício que ele vai puxar um pouquinho mais essa questão aí do seu conhecimento sobre as tonalidades, mas nada que você não consiga fazer com o auxílio de uma tabela com campo harmônico em todas as tonalidades, né? Então, assim, se você ainda não fez, faça,
né? Recomendo mesmo, que vai facilitar muito a sua vida e vai te ajudar muito na memorização, tá? E o B, que é um acorde menor, né? Então a gente vai fazer o A e o B justamente para poder ter isso aí como exemplo. Então, ó, Sol menor é alguma coisa, né, do tom de Si bemol. Ele pode ser alguma coisa também do tom de Mi bemol e também pode ser alguma coisa do tom de Fá. Ou seja, se ele é um acorde menor, ele é um acorde de estrutura menor, então ele pode ser segundo, terceiro grau ou sexto de tons diversos, né? Então ele está justamente perguntando isso daí para você, né? Depois vai ter... Aí no D a pergunta muda, né? Fica o contrário. Na verdade, agora ele quer saber... Aí ele dá, por exemplo, ó, Lá sustenido é o sétimo grau diminuto de... Aí ele quer saber o tom, né? Aí é o contrário, né? Ele já não está dando mais o tom para você, ele está querendo agora o tom, né? Então é um exercício bacana aí para fazer, para enviar também para correção. E tem também o 32, beleza? Que é o seguinte: escreva as cifras pedidas pela análise no tom indicado, né? O que você vai fazer? O tom ele está sendo indicado aqui no início da armadura, no início da pauta, que é Si bemol, tá? Então já estou dando o tom aí para facilitar a vida. É Si bemol. Então ele está querendo agora, imagine que isso aqui é uma música no tom de Si bemol, tá? Então ele está te dando aí a análise harmônica e ele quer os acordes do tom de Si bemol, né? Então o primeiro grau, quem é? Obviamente é o próprio Si bemol, né? Então, tom é Si bemol, o primeiro grau tem que ser o Si bemol, porque é ele que dá nome à tonalidade. Então, quem é o terceiro? Quem é o quarto? Quem é o segundo? Quem é o quinto? Então ele está pedindo esses camaradas aí, né? Então vamos fazer aqui, por exemplo, ó, Ré menor, né? Quarto grau, Mi bemol, e assim por diante, beleza? Aí você faz os outros, envia para correção e me manda lá no grupo, beleza?